Pênis pequeno, um transtorno dismórfico corporal? É sobre isso que a gente vai conversar neste episódio. Sejam bem-vindos ao canal Urobloguei. Olá, eu me chamo Cid Zauli, sou médico urologista e hoje eu quero conversar sobre o assunto chamado de transtorno dismórfico corporal, quando isso afeta o pênis. O transtorno dismórfico corporal é um transtorno comportamental, onde por algum motivo o ser humano não aceita certas partes do seu corpo. E isso pode acontecer em relação ao pênis de um homem. Sabemos que para muitos homens o tamanho do pênis pode ser um sinal de virilidade, de masculinidade, e quando ele acha que o pênis dele é pequeno, ele pode se sentir comprometido para os seus relacionamentos sociais. Ele pode começar a achar que ele tem um problema mais sério e a masculinidade dele ficar afetada. Por mais que ele tenha conhecimento das medidas normais de um pênis, ele acaba não aceitando. E sabemos que esse tipo de transtorno costuma afetar de 1 a 3% dos homens. Foi feito um estudo envolvendo 15 mil homens. Sabemos que o ser humano é único, o homem é único, cada um tem a sua singularidade. Mas com esse estudo procurou-se chegar a uma mediana de um tamanho para a gente considerar pênis com tamanhos normais. No estado de flacidez, ele costuma oscilar por volta de 9 centímetros. E quando o pênis é esticado e chega no tamanho que teoricamente é o tamanho que ele atinge quando está em ereção, ele tem 13 centímetros. É claro que existem as exceções. Há homens com pênis maiores do que 13 centímetros e há homens com pênis menores do que 9 centímetros. Mas esses números são os números que se acharam depois desse estudo. E o grande problema para o homem que sofre do transtorno dismórfico corporal é que, apesar dele ter conhecimento de que as medidas do pênis dele estão entre as medidas corretas, ele desenvolve esse transtorno comportamental. E isso começa a afetar e muito a vida dele, porque ele começa a se sentir fragilizado, ele acredita que a masculinidade dele está afetada, que a virilidade dele está afetada, ele tem medo de ser rejeitado pelo parceiro sexual. Isso pode começar a afetar a vida familiar, a vida profissional, porque é um homem que começa a se esconder. Aliás, com o tempo, o pênis de um homem pode diminuir de tamanho. Vou deixar no card aqui em cima um link para o filme que eu já fiz falando sobre diminuição de tamanho de pênis. Mas em relação ao transtorno comportamental, é muito importante que esse homem procure auxílio. E às vezes eles começam a procurar auxílio por conta própria. Muitos, por exemplo, adquirem as bombas a vácuo, que hoje no mercado prometem aumento de pênis. Outros indagam e muito sobre os extensores penianos, como usar, aonde comprar, e há aqueles que recorrem a tratamentos estéticos, tratamentos que visam injetar substâncias ao longo do corpo do pênis, fazendo com que ele se torne mais grosso, e não maior em comprimento, apenas mais grosso. E esses tipos de tratamentos, às vezes, são acompanhados de muitas complicações. Por exemplo, as infiltrações podem levar a infecções, podem levar a inflamações, podem gerar necessidade de cirurgia e que podem comprometer mais ainda o tamanho do pênis. Todo homem que considera iniciar algum tipo de terapia para aumentar o pênis deve, antes de mais nada, procurar um profissional, para que ele saiba
as informações corretas sobre tamanho de pênis e para que ele possa ser avaliado também do ponto de vista emocional. Então, os profissionais mais adequados seriam os urologistas, os psiquiatras, os psicoterapeutas, para que ele possa ter um diagnóstico correto, para que ele saiba que ele não tem uma diminuição de pênis, que o que ele tem é um distúrbio de comportamento, chamado de transtorno dismórfico corporal. Eu espero que você tenha gostado dessas informações e já que você chegou até aqui, eu considero que você está curtindo o que eu estou falando, então eu vou te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque aí nas próximas postagens você vai ser notificado. Muito obrigado pela sua atenção.